Olá, quinto ano! Estamos aqui de volta para mais uma aula de ciências. É isso mesmo. E ó, tem novidade, viu? Porque essa aula é nova, conteúdo novo. Então fica ligado e presta muita atenção, viu? Pega o seu livro 2, isso, o livro do segundo bimestre. Dá uma pausa no vídeo aí e vai lá buscar o seu livro para você acompanhar a aula junto com a Pro, tá bom? E na página 125, a página 124, nós vamos conversar depois, tá? É na próxima aula. Então, primeiro, foca na página 125, que fala sobre o funcionamento do corpo humano, ok? Então, ao estudarmos o organismo humano, nós podemos perceber que ele é uma máquina completamente fantástica. Por quê? Porque a forma como ele foi projetado faz com que o corpo se desenvolva e passe por mudanças. Ele cresce, ele muda, ele se ajusta e tudo isso acontece de um modo automático. Você não precisa fazer, por exemplo, igual um aparelho eletrônico, um celular ou então um programa de computador, que você tem que ficar atualizando a versão dele, que você tem que ficar baixando coisas para fazer melhorias. Não, o nosso corpo ele se adapta automaticamente a cada fase da nossa vida e isso é algo incrível. Olha, nenhuma máquina é capaz de fazer isso, somente o nosso corpo. O corpo humano é capaz de fazer isso. Ele é incomparavelmente superior a qualquer equipamento inventado pelo ser humano. Sim, e observando o corpo humano, não há como duvidar de que existe um criador por trás dessa criação. Não tem como dizer que o corpo humano, que a natureza, que tudo que existe no mundo surgiu e apareceu da nossa vida de um dia para o outro, no estalar de dedos, né? Existe um Criador para essa criação tão magnífica, tão capaz de fazer coisas diferentes dessa criação que é incomparável, que não há nada no mundo que possa se parecer e que possa fazer coisas iguais a ela. Tá aí, ó. As crianças correm, brincam, depois elas crescem e depois elas envelhecem, e tudo isso passa por um processo automático da criação de Deus. Na página 126, e olha, antes de você passar para a página 126, tudo que eu falei aqui foi um resumo do texto que tem aí na página 125, viu? Então, dá uma pausa no vídeo, leia o texto, depois você aperta o play e segue para a página 126 junto com a Pro. Aproveita e pega o seu marca-texto, viu? Porque nós vamos marcar algumas questões aqui nessa parte do capítulo, tá? Os alimentos, eles fornecem energia para o nosso organismo e o nosso organismo precisa dessa energia para funcionar corretamente. Quando nos nutrimos bem, nós crescemos fortes e saudáveis. Em relação à nutrição vegetal e animal, nós podemos dizer que as plantas são seres autótrofos. Isso mesmo, autótrofos. O que quer dizer essa palavra, então, Pro? Autótrofos? O que é isso? Bom, é muito simples. São seres que produzem o seu próprio alimento. Auto, né? Auto, de autoprodução. Ela mesma produz o seu próprio alimento. E você vai marcar isso no seu livro, viu? Está na segunda linha do primeiro parágrafo e está escrito bem assim: as plantas são seres autótrofos, ou seja, produzem o próprio alimento. Marca isso na segunda linha do primeiro parágrafo, ok? Se você não conseguiu marcar ainda, dá uma pausa no vídeo, faça a sua marcação e depois aperta o play. Então vamos lá. Já os animais e nós, os seres humanos, eles são heterotróforos. Eita, que saiu embolado. Vamos de novo? Heterotrófos. Isso, heterotrófos. Falou junto com a Pro? De novo.
Fala junto comigo para você conseguir pronunciar. Heterótrofos. Isso aí. Mas, professora, o que que essa palavra esquisita é diferente significa? Ah, muito simples. Os animais e os seres humanos, eles procuram alimento no ambiente em que eles habitam para se manterem vivos, ou seja, eles dependem daquilo que já existe, de um alimento pré-definido, ok? E você vai marcar isso também no seu livro. Está na quarta linha, começa na quarta linha do primeiro parágrafo. Então, conta 1, 2, 3, 4. E está escrito assim: animais. Lá em cima tá, assim como os, pode marcar também. Animais, os seres humanos são heterótrofos, isso é, procuram alimento no ambiente que habitam. Marcou? Ainda não? Dá um pause, marca, depois vem e dá um play, ok? Então vamos seguir. Sabe qual é a diferença entre o ser humano e os animais? Ah, existe uma diferença muito importante na nutrição, na nossa nutrição humana para a nutrição animal. E sabe qual é? Quando bate aquela fome, aquela vontade de comer, nós podemos definir e escolher sabiamente os alimentos. É, não é para você sair escolhendo a sua comida pela aparência ou pelo sabor, sabe? Aquelas gostosuras doces e vários pães e vários biscoitos e pizzas e sorvetes. Nós precisamos usar o nosso discernimento, a nossa sabedoria e o nosso conhecimento para selecionar os melhores alimentos que vão nutrir o nosso corpo de forma com que ele possa crescer e se manter sadio. E aqui está, viu? E nós vamos aprofundar o conhecimento sobre esses alimentos. É claro que a professora não está aqui dizendo que você não vai comer um docinho, um biscoitinho, um pedaço de pizza. O que eu estou dizendo é que a diferença entre o ser humano e o animal é que nós conseguimos definir as quantidades necessárias para o nosso corpo, do quanto a gente pode comer um pouquinho de besteira e muitas coisas saudáveis, ok? Então, nós vamos estudar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? E aí nós chegamos a um conceito muito legal que é a dieta. Sabe, algumas pessoas acham que dieta é quando você vai escolher os seus alimentos porque você precisa emagrecer, ou porque você está doente, ou por qualquer motivo desses, mas na verdade não. A definição de dieta é um modo de alimentação ou um conjunto de regras alimentares seguidas por um indivíduo ou por um grupo de pessoas. Ou seja, dieta, na verdade, nada mais é do que o tipo de alimento que você escolhe para se alimentar. Agora, a pergunta que não quer calar é a seguinte: qual tipo de caminho você tem seguido na sua dieta? Você tem tido uma dieta saudável ou uma dieta não saudável? Essa é que é a questão e essa que é a diferença para pessoas que têm um corpo sadio, um corpo forte, e aquelas que têm um corpo com problemas de saúde porque não possuem uma dieta saudável. E aí, no momento que a gente está da vida, nesse isolamento social, nada mais importante do que termos uma dieta saudável. Por quê? Porque muito mais do que ficar isolado, do que usar máscaras, do que tomar todas as precauções que o governo tem pedido que a gente tenha, né, de lavar as mãos, usar álcool em gel, cuidar da nossa higiene, muito mais do que isso, você precisa ter o seu corpo saudável. E você só consegue um corpo saudável mantendo uma dieta saudável, bebendo água, fazendo uso de alimentos que trazem para você e para o seu corpo proteínas, que trazem suplementos alimentares que você pode encontrar dentro dos alimentos que Deus fez para gente. E nós vamos conversar um pouco mais sobre isso, viu? Então, ó, faça tudo o que é preciso, fique isolado, lave suas mãos, use álcool em gel, use máscara, mas também cuide da sua alimentação, ok? Então vamos para a próxima parte dessa alimentos em cada fase da vida. O corpo humano é tão incrível, é uma máquina tão perfeita.
feita pelo Criador, é claro, é uma criação tão magnífica que cada pessoa tem necessidades nutricionais peculiares, ou seja, um bebê, um adolescente, um idoso, eles precisam de alimentos diferentes. Então, quando você está na sua primeira infância, quando está lá no bebezinho, ele precisa necessariamente do quê? Do leite materno. Depois, quando vai crescendo e vai entrando na infância, precisa consumir legumes, verduras, outros tipos de alimento. E conforme vai crescendo, a quantidade e o tipo de alimentos que é ofertado para o corpo humano vai mudando até que chega a fase do idoso, que a alimentação precisa de novo ser renovada, ser alterada para a fase em que ele está vivendo. Então me diga, existe alguma outra máquina que faz isso? Claro que não. É só a criação do nosso Criador. E nós vamos conversar agora um pouquinho sobre a origem dos alimentos. Sim, vamos falar sobre os alimentos e sua origem. A origem animal. Isso, tem alimentos que são originados de fontes animais, como, professora, só a carne? Claro que não. Tem a carne, os ovos, o mel. O mel vem da onde? Vem da abelha, então ele é de origem animal. Os ovos vêm da onde? Vem da galinha, então é de origem animal. O leite que vem da vaca e também tem outros tipos de leite, mas em sua maioria todos vêm de origem animal, exceto alguns leites que são feitos de amêndoas, né? Outros tipos de leite que são feitos do coco, mas essas são exceções. O leite aí que quase todo mundo utiliza é de origem animal e seus derivados. Mas, Pro, o que é derivados? Ficou curioso sobre isso, né? Alimentos derivados são alimentos feitos a partir da transformação de outros alimentos. Por exemplo, o queijo. O queijo é feito a partir do leite, então ele é derivado do leite. Deu para compreender isso? Muito bom. Quer ver um outro alimento derivado? Vamos pensar aqui o iogurte. Ele também é derivado do leite, assim como o requeijão e outros alimentos. Deu para entender? Então vamos continuar? Tem um alimento que é de origem vegetal. Isso, ele vem do vegetal. Então vem como? Os vegetais propriamente ditos, né? As folhas, aí tem as raízes, aí tem as frutas, os legumes, as verduras, e esses alimentos são, muito bons para a nossa saúde. E eu sei que vocês gostam, pelo menos, de alguns desses alimentos que estão aí, né? Não pode dizer que não gosta de nenhum, ok? Depois, nós temos os alimentos de origem mineral. Ué, professora, que alimento é esse? Bom, os alimentos de origem mineral são representados pela água e pelos sais minerais. Nas frutas e nos legumes que nós comemos, existem substâncias extremamente importantes para o nosso corpo. Os sais minerais e água que são fundamentais para que o organismo funcione bem. Sim, eles estão contidos também dentro das frutas, também estão contidos dentro de alguns leguminosos. Então, olha como é importante você comer esses tipos de alimento e também ingerir água e fazer uso de minerais. E aí nós vamos conversar um pouco mais sobre isso lá na frente, tá bom? Mas agora? Agora é a sua vez, viu? Você vai fazer as atividades do livro. Se você ficou com alguma dúvida, se perdeu, fizeram barulho aí na hora que a tia estava falando, você olhou para o lado, quando voltou já tinha passado a explicação? Não tem problema. Volta lá no início do vídeo, assiste de novo e depois responda a essas tarefas que a professora colocou aí, viu? É a página 125, número 1, e você vai responder a letra a letra B e a letra C. Essa atividade está falando especificamente sobre o funcionamento do corpo humano. E na próxima aula eu vou colocar a correção desta tarefa e vou iniciar
uma outra parte do conteúdo, tá bom? Sempre correção e aula, tá? E na página 126, você vai fazer a tarefa número 2, bem fácil, é um relacione colunas, e está falando, esse relacione tem a ver com a nutrição humana, sobre o que nós falamos sobre a capacidade do ser humano, das plantas e dos animais de buscarem os seus alimentos. Na página 127, você vai responder o número 3, que é bem facinho, é para você dizer se o alimento é de origem animal, se é de origem mineral ou se é de origem vegetal. É pouco dever, mas se concentra, viu? Porque tem que fazer valer a pena. Aproveita, pega o seu marca-texto e marca o clique que está falando sobre produtos derivados, viu? Que na próxima aula nós vamos conversar um pouco mais sobre esse assunto. Fica com Deus. Eu amei estar com você nessa aula. Já já nos encontraremos novamente, mas enquanto não podemos nos dar abraços e beijos de verdade, fica aqui o meu abraço e beijo virtual da Pro. Beijinhos. Fica com Jesus. Tchau, tchau.